E se eu te dissesse que uma visão antiga, escrita há milênios, descreve algo mais poderoso do que a morte? Um exército ressuscitado, não por ciência, nem por magia, mas por ordem divina. Ossos secos, espalhados por um vale silencioso, esperando por um sopro de vida. Isso não é apenas uma história. É uma pergunta: até onde vai o poder da esperança? E o que significa, de fato, estar vivo? Você está pronto para explorar a profundidade da transformação espiritual? Clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha com a gente mergulhar na visão de Ezequiel e no poder de um novo começo, mesmo quando tudo parece perdido. Ezequiel, um sacerdote, um profeta, um exilado. Retirado de sua terra natal e levado cativo para a Babilônia, ele testemunhou a queda de Jerusalém, a destruição do templo, e o desespero de um povo sem esperança. Em meio a esse cenário sombrio, cercado pela dor do exílio e pela ruína de sua nação, Ezequiel recebe uma visão que mudaria para sempre a maneira como encaramos a vida, a morte e a promessa de restauração. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, foi um sacerdote e profeta que viveu durante o século VI a.C., um período marcado pelo exílio do povo judeu na Babilônia. Filho de Buzi e pertencente à linhagem sacerdotal, Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia em 597 a.C., após a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor II. Durante aproximadamente 22 anos, ele exerceu seu ministério profético entre os exilados, transmitindo mensagens de julgamento e esperança por meio de visões simbólicas e ações proféticas. Seu livro, composto por 48 capítulos, destaca-se por visões marcantes, como a do trono de Deus cercado por querubins e rodas flamejantes, e a do vale de ossos secos, que simboliza a restauração de Israel. Ezequiel enfatizou a responsabilidade individual diante de Deus e a necessidade de um coração novo e um espírito renovado, antecipando temas que seriam retomados por outros profetas e no Novo Testamento. Mesmo em meio ao sofrimento do exílio, Ezequiel transmitiu uma mensagem de esperança, a promessa de que Deus restauraria seu povo e habitaria novamente entre eles. Suas profecias continuam a inspirar fé e renovação espiritual até os dias de hoje. O exílio babilônico não foi uma simples deportação. Foi um golpe profundo no coração do povo de Israel. Jerusalém, o centro da fé, da cultura e da identidade judaica, foi tomada pelo rei Nabucodonosor II, que destruiu o templo, símbolo da presença de Deus entre os israelitas. Não apenas a cidade foi arrasada, mas o próprio sentido de pertencimento e a promessa de uma terra dada por Deus foram questionados. Os que foram levados para a Babilônia encontrarão-se em uma terra estrangeira, longe das suas famílias, da sua cultura e, principalmente, da sua religião. Para muitos, o Templo de Jerusalém era a única forma de se aproximar de Deus. Sem ele, muitos se perguntavam: como devemos adorar? Como manter nossa fé em um lugar onde nosso Deus parece ausente? Além disso, havia uma crise de identidade. O povo de Israel estava disperso, sem um governo próprio, sem uma liderança clara, e com a constante ameaça de assimilação pelas culturas babilônicas. A Babilônia, com sua riqueza, seus templos e suas crenças pagãs, oferecia a tentação de se adaptar e até se abandonar à sua própria fé e tradição. Muitos israelitas caíram nesse caminho, com medo do que o futuro poderia trazer. Mas não todos. No meio da escuridão, surgia uma voz. Uma voz profética que desafiava o desespero. Ezequiel, com suas visões e mensagens, trouxe um farol de esperança para os exilados. Ele não só anunciou o julgamento de Deus sobre o pecado e a infidelidade, mas também a promessa de restauração. Ele falou de um futuro onde o povo de Israel voltaria à sua terra, mais importante, onde Deus voltaria a habitar no meio deles. Ezequiel trouxe um novo entendimento de Deus, que não estava limitado a um templo ou a um lugar específico. Para ele, Deus era um ser onipresente, que não estava restrito à cidade de Jerusalém. Essa revelação trouxe um novo tipo de fé, uma fé que podia ser vivida onde quer que o povo estivesse. E, acima de tudo, Ezequiel transmitiu a certeza de que o exílio não era o fim. A história de Israel não estava terminada. Deus ainda tinha um plano para o seu povo. O livro de Ezequiel é repleto de visões enigmáticas e mensagens poderosas, mas nenhuma delas é tão vívida e simbólica quanto a visão do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37:1-14 nos apresenta uma das cenas mais impactantes da Bíblia, uma visão que transcende o tempo e o espaço, atingindo as profundezas da alma humana. Ezequiel foi levado pelo Espírito de Deus a um vale cheio de ossos secos. A visão era aterradora. Os ossos estavam espalhados por todo o chão,
e a cena transmitia uma sensação de morte total e desespero. Mas, Deus, que tudo vê e tudo pode, perguntou a Ezequiel: Filho do homem, esses ossos poderão viver? Ezequiel, com sabedoria e humildade, respondeu: Soberano Senhor, tu o sabes. Deus então ordenou a Ezequiel que profetizasse sobre os ossos, dizendo: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e vos porei o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E Ezequiel, obedecendo, profetizou, e, de repente, um som de ossos se unindo, se recompondo, e se tornando uma vasta multidão de corpos surgiu. Mas, ainda assim, faltava algo. O corpo estava restaurado, mas sem vida. Deus disse a Ezequiel novamente: Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem, ó Espírito, dos quatro ventos, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E quando Ezequiel profetizou, o Espírito entrou nos corpos restaurados, e eles viveram, se levantaram como um exército poderoso. Esta visão não era apenas uma demonstração do poder de Deus para restaurar a vida. Era uma mensagem clara para o povo de Israel, exilado e desolado. Eles estavam como aqueles ossos secos, sem esperança, sem vida, sem perspectiva de retorno à sua terra. Deus estava dizendo que, assim como ele podia dar vida a ossos secos, ele poderia restaurar seu povo, trazer de volta a esperança e renovar sua fé. Deus explicou a Ezequiel que aqueles ossos representavam a casa de Israel, que estava dizendo: Nossos ossos estão secos, nossa esperança está perdida, estamos de fato exterminados. Mas a mensagem divina era clara: Eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair deles, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, ó povo meu. A restauração não era apenas física, mas espiritual. O povo de Israel seria renovado, reconectado com seu Deus, e restaurado como nação. A visão do Vale dos Ossos Secos nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus tem o poder de restaurar e renovar. Ele não é um Deus distante, mas presente, que traz vida onde antes havia apenas morte. Essa promessa, embora dada a Israel no exílio, ecoa até os dias de hoje. Não importa o quanto nos sintamos desolados ou perdidos, Deus ainda pode soprar sua vida em nós. Imagine um vasto vale, um abismo silencioso e desolado. O chão, rachado e árido, está coberto por uma imensidão de ossos espalhados, em todas as direções. Ossos secos. Esquecidos. Não são restos humanos recentes, mas vestígios de um passado distante, esquecidos pelo tempo e pelo vento. Cada osso parece contar uma história de morte e desolação, como se a própria terra tivesse engolido a memória do que ali ocorreu. O céu acima é cinza, carregado de nuvens pesadas que parecem refletir a atmosfera de desespero. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo sussurro do vento que lambe os ossos. Não há vida, não há movimento. É como se o próprio mundo tivesse parado ali, num momento de eterna estagnação. O cheiro de decadência paira no ar, e o solo sob seus pés rende, como se os próprios ossos, agora desprovidos de carne, estivessem tentando sussurrar algo. No entanto, nada se move. É como se a morte tivesse se instalado permanentemente ali, e os ossos fossem testemunhas mudas de uma tragédia esquecida. Mas o que você não pode ver, o que está além dos ossos, é o Espírito. O sopro de Deus, que paira no vazio. De repente, há uma mudança. Um som distante, um eco que cresce, como se os ossos começassem a se mover. Primeiro, uma leve vibração, quase imperceptível. Mas logo, um barulho crescente, o som de ossos se deslocando, se unindo, se recompondo. O que antes estava espalhado, fragmentado e em ruínas, agora começa a se reorganizar. Ossos se conectam, se ajustam, como peças de um quebra-cabeça gigante, uma estrutura complexa e precisa sendo reconstruída. Os ossos se agrupam, formando corpos, a carne começando a cobrir a estrutura óssea. Músculos começam a se formar, tecidos surgem, e uma camada de pele, suave e pálida, se estende sobre eles. De uma paisagem de desolação, surge um exército de corpos restaurados, mas ainda sem vida. Eles são como estátuas, perfeitas, mas imóveis. Eles estão ali, mas algo ainda falta. Há uma espera, uma pausa no tempo. A promessa de algo ainda maior, algo transformador. Mas então, uma ordem é dada.
O Espírito, o sopro de vida, vem de longe. Vem de todas as direções, como uma tempestade de energias divinas. O vento que corre pelo vale começa a se intensificar, e os corpos que antes estavam imóveis, agora se erguem. A carne se tinge de vitalidade, o sangue começa a circular, e os olhos abrem-se. Em um instante, esses corpos agora viventes se levantam como uma imensa legião de guerreiros, poderosos, restaurados. O exército de ossos secos se torna uma vasta multidão, cheia de força, esperança e vida. O vale que antes era um lugar de morte e esquecimento agora se torna um lugar de restauração, um testemunho do poder de Deus para trazer vida onde antes havia apenas ruína. A visão do Vale dos Ossos Secos é mais do que uma promessa para Israel. É uma promessa de renovação, de renascimento, de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, o sopro divino pode trazer vida e propósito. E essa promessa é eterna. Ela se estende além dos limites do tempo e da história. Ezequiel, o profeta exilado na Babilônia, foi levado pelo Espírito de Deus a um vale desolado, cheio de ossos secos. Era uma visão de devastação, uma imagem de morte e desespero. Mas naquele momento, Deus, em sua soberania, decide falar com Ezequiel. Ele o chama, e a conversa entre eles se torna um ponto de transformação, não apenas para Ezequiel, mas para o próprio futuro de Israel. Filho do homem, você vê o que está diante de você? Esses ossos secos espalhados pelo vale, tão desolados, tão sem vida. O que você pensa deles, Ezequiel? Soberano Senhor, tu sabes. Eu vejo apenas desolação, morte e o fim de uma história. Não vejo como esses ossos podem voltar à vida. Estão secos. Estão esquecidos. O que pode ser feito por eles? Filho do homem, você está olhando com os olhos da morte, mas eu sou aquele que dá vida. Profetize sobre esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e vos porei o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Senhor, tu me instruíste. Eu profetizo como tu me ordenaste. Eu transmito as tuas palavras, mas como poderei testemunhar essa transformação? Como poderia eu, um simples homem, trazer vida aos ossos secos? Ezequiel, você não trará vida. Eu trago a vida. Você é apenas um instrumento, uma voz que pronuncia a minha palavra. Você não precisa entender como a transformação acontecerá, apenas profetize. Quando você falar, o Espírito virá. Quando você falar, a morte será desfeita. Isso não depende da sua capacidade, mas da minha. Eu profetizo como tu me ordenaste, Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Que o teu Espírito venha sobre estes ossos, e que a vida seja restaurada. Agora, filho do homem, olhe e veja. Eu trouxe a vida onde antes havia somente morte. Eu reuni os ossos, cobri-os com carne, estendi-lhes pele, e agora, os corpos estão em pé, esperando pelo sopro do Espírito. Profetize novamente, e clame ao Espírito. Vem, ó Espírito, dos quatro ventos, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Eu profetizo, como tu me ordenaste. Vem, ó Espírito, dos quatro ventos, e assopra sobre esses corpos, para que vivam. Veja agora, Ezequiel. Eles viveram. Eles se levantaram, um exército poderoso, cheio de vida e propósito. Isso é o que eu farei com a casa de Israel. Eu restaurarei os que estão perdidos. Eu trarei os que estão mortos de volta à vida, e eles saberão que eu sou o Senhor, que traz a restauração. O exílio não é o fim. A morte não tem a última palavra. O diálogo entre Deus e Ezequiel revela não só a autoridade de Deus, mas também o papel do profeta como um transmissor da palavra divina. A visão do Vale dos Ossos Secos não é apenas uma profecia sobre a restauração física de Israel, mas uma revelação do poder divino de trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero. A resposta de Deus, que afirma sua soberania sobre a morte e a vida, é um lembrete eterno de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a palavra de Deus pode transformar, restaurar e renovar. O silêncio do vale, antes pesado e opressor, começa a se quebrar. O som, sutil a princípio, cresce lentamente, como um eco vindo do fundo da terra. E, então, com uma ordem divina, começa o milagre. Ossos secos, espalhados, solitários e esquecidos, começam a se mover. Não há vento, não há mãos, apenas a palavra de Deus. O primeiro movimento é quase imperceptível. Um estalo aqui, outro ali.
Aços se aproximando uns dos outros, atraídos por uma força invisível, uma força que os une em uma dança silenciosa e misteriosa. Um por um, os ossos se conectam, como peças de um quebra-cabeça antigo. O som é ritmado, um estalo contínuo, como se algo de outro mundo estivesse fazendo sua obra. E a cada novo estalo, mais formas surgem. Os ossos, antes espalhados, agora começam a formar corpos. Vemos as colunas vertebrais se erguendo, os braços e pernas se reunindo, criando a estrutura de seres humanos, mas ainda sem vida. Não há carne, não há alma, apenas esqueletos, formados e alinhados, como soldados em pé, esperando pela ordem divina. Então, uma nova ordem surge. Tendões começam a se estender entre os ossos. O som é delicado, mas potente. As fibras se conectam, formando as primeiras fibras de músculos e ligamentos. A estrutura óssea agora começa a se fortalecer. O corpo começa a adquirir a forma humana, mas ainda está vazio, sem carne, sem vitalidade. E de repente, uma nova transformação ocorre. A carne começa a crescer sobre os músculos, envolvendo os ossos agora robustos e firmes. A pele, antes ausente, se estende, cobrindo os corpos, formando uma superfície suave e firme. Cada corpo começa a tomar sua forma final. O que antes era um esqueleto sem vida agora se torna uma figura humana, perfeita, restaurada. Mas ainda falta algo. Algo crucial. Algo que não pode ser visto com os olhos humanos, mas que traz a verdadeira transformação. O Espírito. O sopro de vida. O que há de mais divino e mais misterioso. E então, uma última palavra é pronunciada, um comando de vida. E, como um vendaval, o Espírito de Deus sopra sobre os corpos restaurados. E, de repente, os corpos começam a se mover. Respirando, respirando profundamente pela primeira vez. Seus olhos se abrem, brilhando com a luz da vida. Os corpos que estavam inertes, como estátuas, agora se erguem, fortes e cheios de vitalidade. Eles se levantam, como um exército. Não mais mortos, não mais secos, mas plenos, completos, e com um propósito renovado. Eles estavam mortos, mas agora estão vivos. O vale, que antes era um símbolo de desespero e destruição, agora se enche de vida. Os ossos secos, que eram um reflexo da desesperança de Israel, agora se tornam um testemunho do poder divino, que transforma a morte em vida, o abandono em restauração. Deus cumpriu sua palavra. O que parecia irreversível, o que parecia sem esperança, agora se levanta como um exército poderoso. Os ossos no vale não são apenas ossos físicos. Eles são símbolos de morte, desolação e desesperança. Para o povo de Israel, exilado e disperso, esses ossos representavam a condição espiritual de uma nação que se sentia completamente separada de Deus. Eles estavam mortos espiritualmente, distantes da promessa, sem forças para se levantar, sem vida em seus corações e almas. A visão de Ezequiel, portanto, é uma representação da morte coletiva de um povo que havia sido destroçado, tanto física quanto espiritualmente. Os ossos secos simbolizam a falta de vitalidade espiritual. O povo de Israel estava como esses ossos, disperso, sem propósito, sem a presença de Deus em suas vidas, devido ao exílio e ao abandono das leis divinas. A condição dos ossos secos também reflete a situação dos israelitas no exílio babilônico. Eles estavam separados de sua terra, da Jerusalém destruída, e haviam perdido a esperança de um retorno. O exílio era como um túmulo para eles, e muitos acreditavam que a promessa de restauração de Deus já havia sido esquecida. Assim como ossos secos que não podem se regenerar por si mesmos, o povo de Israel não via como poderiam retornar à sua antiga glória e ao favor de Deus. Esses ossos representam o desespero do exílio. A separação de Israel de sua terra, o templo destruído, e a sensação de abandono resultavam em um povo que não via mais futuro ou restauração. A nação parecia estar morta, sem a esperança de reviver. Os ossos também representam a falta de fé. Quando Deus pergunta a Ezequiel se os ossos podem voltar à vida, o profeta responde sabiamente: "Tu sabes, Senhor." Isso indica que Ezequiel reconhece que a restauração do povo de Israel não está nas mãos humanas, mas no poder divino. Sem a intervenção direta de Deus, os ossos jamais poderiam ganhar vida novamente. Eles eram símbolo de uma situação humana impossível, que só poderia ser revertida pela graça e o poder soberano de Deus. Os ossos secos são um símbolo de impossibilidade. Sem a ação divina, seria impensável que algo morto, destruído e espalhado pudesse retornar à vida.
Somente o Espírito de Deus poderia transformar essa situação de morte espiritual e física em vida novamente. Mas, à medida que a profecia de Ezequiel se cumpre, esses ossos secos se tornam um símbolo de restauração e renascimento. Quando o Espírito de Deus sopra sobre eles, a morte se desfaz e a vida os invade. O que parecia irreversível, o que estava irremediavelmente perdido, é transformado. Isso é um reflexo da promessa divina: Deus pode restaurar o que foi perdido. Ele pode trazer vida onde não há mais esperança, dar força onde há fraqueza e renovar um povo quebrado. O Vale de Ossos Secos, portanto, é um símbolo da restauração de Israel. Deus promete trazer seu povo de volta à vida, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Os ossos, agora unidos e restaurados, representam a renovação da fé, da identidade e do relacionamento do povo com o Senhor. Além do coletivo, os ossos também podem representar a vida de uma pessoa, quando ela se encontra em desespero, distante de Deus e sem propósito. Quando alguém se sente vazio, como um osso seco, sem esperança ou direção, a mensagem é clara: Deus pode restaurar essa vida. Assim como ele trouxe vida aos ossos no vale, ele também pode trazer nova vida aos corações que se sentem mortos espiritualmente. Aqui, os ossos são uma metáfora para a transformação pessoal. Mesmo em momentos de grande desolação espiritual, a profecia de Ezequiel oferece a promessa de renovação. O sopro de vida de Deus é a força que pode restaurar qualquer indivíduo, levantando da morte espiritual e guiando de volta à vida plena e ao propósito divino. Finalmente, os ossos representam a ação profética que traz esperança. Ezequiel foi o instrumento escolhido para pronunciar a palavra de Deus sobre os ossos. Isso revela que, muitas vezes, Deus usa o seu povo, aqueles que têm fé e coragem, para ser os portadores de sua palavra restauradora. A profecia, pronunciada em fé, transforma o desespero em esperança, a morte em vida. A palavra de Deus, pronunciada com poder, pode trazer vida mesmo aos lugares mais secos e mortos. Os ossos são, portanto, uma representação da transformação gerada pela fé e pela obediência profética. Quando a palavra de Deus é proclamada, ela tem o poder de restaurar não apenas um povo, mas qualquer situação desesperadora. Em resumo, os ossos no Vale de Ezequiel representam a morte espiritual e física, a separação de Deus, o desespero e a impossibilidade humana de restaurar-se. No entanto, eles também simbolizam a ação divina de restauração, a renovação espiritual e a esperança trazida pelo poder de Deus. A visão revela que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem o poder de transformar e trazer vida a qualquer situação. O estado do povo de Israel no período de Ezequiel, bem como o simbolismo do estado espiritual da humanidade, é central para a mensagem da visão dos ossos secos. A condição descrita em Ezequiel 37:14 não é apenas uma alegoria para o povo de Israel, mas também se aplica a todos os seres humanos que estão espiritualmente mortos, afastados de Deus e sem direção. Na época de Ezequiel, o povo de Israel estava em um estado espiritual de morte. O exílio babilônico era um reflexo claro dessa condição. Israel havia sido derrotado e levado para a Babilônia, e a nação se sentia esquecida, sem propósito e abandonada por Deus. O templo, a morada de Deus entre os homens, havia sido destruído. O povo estava separado de sua terra, de sua identidade e de seu Deus. Em Ezequiel 37, os ossos secos no vale são um símbolo da morte espiritual do povo de Israel. A nação estava dividida e dispersa. Como os ossos espalhados pelo vale, o povo estava separado, sem unidade, sem força para se reunir ou se restaurar por conta própria. Sem vida espiritual. A ausência de carne, pele e vida nos ossos representa a falta de vigor espiritual. O povo estava como mortos-vivos, sem a presença ativa de Deus em suas vidas, e o futuro parecia sem esperança. Sem fé. O questionamento de Ezequiel: poderão viver esses ossos? Ezequiel 37:3 reflete a dúvida sobre a possibilidade de restauração, tanto em Israel quanto em qualquer pessoa que tenha se afastado de Deus. O povo havia perdido a fé em um futuro de restauração. Este estado de morte espiritual era o reflexo de um ciclo contínuo de desobediência, idolatria e afastamento de Deus. Israel havia repetidamente quebrado a aliança com Deus, levando à perda da bênção e à disciplina divina. Como resultado, o povo se viu em uma situação de morte espiritual, sem vigor, sem direção, sem a presença de Deus em sua vida diária. A condição espiritual de Israel no exílio não é única. Ela é uma metáfora do estado espiritual da humanidade em geral. Desde a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, a humanidade tem vivido em uma condição de morte espiritual,
marcada pela separação de Deus e pela corrupção do pecado. O conceito de morte espiritual significa que as pessoas, embora vivas fisicamente, estão desconectadas de Deus, a fonte de toda a vida. Morte espiritual. A morte espiritual ocorre quando o ser humano vive separado de Deus. Em Efésios 2:1, Paulo fala de como os seres humanos, por causa do pecado, estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esse estado de morte não se refere à ausência de vida física, mas sim à ausência da verdadeira vida que só Deus pode dar, a vida espiritual. As pessoas podem estar vivas fisicamente, mas espiritualmente desconectadas de seu Criador. Secos e sem esperança. A humanidade, sem Deus, é como os ossos secos. As obras da carne, o egoísmo, o orgulho, e a busca por prazer e poder, tornam-se como os ossos dispersos no vale, sem propósito, sem unidade, sem esperança. Assim como os ossos no vale, a humanidade em pecado não pode restaurar-se por si mesma, pois está completamente incapacitada de encontrar o caminho de volta para Deus sem sua intervenção. 3. A promessa de restauração. A promessa de restauração espiritual é central no Evangelho e está também presente na visão de Ezequiel. O sopro do Espírito de Deus que traz vida aos ossos secos é um símbolo do Espírito Santo, que, através da fé em Cristo, restaura a alma humana. Jesus é o caminho para a vida verdadeira. Assim como Deus restaurou Israel, Ele oferece nova vida a todos os que se voltam para Ele. João 14:6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para a humanidade em geral, a salvação e restauração espiritual são oferecidas não por esforço humano, mas por meio da ação divina, o Espírito de Deus que dá vida àqueles que estavam espiritualmente mortos, assim como Deus trouxe vida aos ossos secos de Ezequiel. A visão de Ezequiel, com os ossos se unindo, ganhando carne e pele, e finalmente sendo revividos pelo Espírito de Deus, é uma imagem de esperança para todo ser humano. Ela nos lembra que, embora a condição do mundo e da humanidade possa parecer desesperadora, Deus tem o poder de restaurar o que estava perdido. Não importa o quão secos ou distantes de Deus possamos nos sentir, Ele é capaz de trazer nova vida, cura e propósito. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, muitíssimo. Ezequiel 37:10. Este versículo mostra que, assim como Deus restaurou Israel, Ele também pode restaurar qualquer pessoa ou nação que esteja espiritualmente morta. Deus é o único capaz de trazer vida àquilo que parecia irremediavelmente perdido. O estado espiritual de morte, tanto para Israel quanto para a humanidade, pode ser superado por meio da aceitação da palavra e do Espírito de Deus. A visão de Ezequiel convida todos a refletirem sobre sua própria condição espiritual. Você sente que está espiritualmente morto ou seco? A promessa de Ezequiel é que, independentemente da situação, Deus tem o poder de restaurar e dar vida. A humanidade está perdida sem Deus? Sim, mas a visão de Ezequiel também aponta para a esperança de restauração e renascimento, onde Deus promete trazer vida ao que estava perdido. Em resumo, o estado do povo de Israel na visão de Ezequiel reflete a condição morta espiritualmente da humanidade, distante de Deus. Mas a intervenção divina, através do Espírito Santo, é a única que pode restaurar, renovar e trazer vida, transformando a morte em esperança e recomeço. O sopro de vida na visão de Ezequiel, Ezequiel 37:14, representa a ação poderosa do Espírito de Deus que traz restauração, renovação e vida àquilo que está morto ou em desespero. Esse sopro não é apenas um fenômeno físico, mas sim um ato espiritual profundo, um símbolo da intervenção divina para restaurar a esperança, a fé e a vitalidade onde não há mais vida. Vamos explorar o significado do sopro de vida de forma mais detalhada e envolvente. O sopro de vida é uma metáfora essencial da ação do Espírito de Deus. No relato de Ezequiel, é o Espírito que dá vida aos ossos secos. Da mesma forma, em toda a Escritura, o Espírito de Deus é retratado como aquele que traz criação, renovação e restauração. No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, trazendo ordem e vida ao caos, Gênesis 1:2. Agora, ele age novamente, trazendo vida ao que estava morto, restaurando o que parecia irremediavelmente perdido. O sopro de vida é uma representação clara do Espírito Santo, o agente divino da renovação e transformação. Sem ele, o homem permanece espiritualmente morto, mas com sua presença, a morte se desfaz e a vida eterna é restaurada. Quando Deus sopra sobre os ossos secos, é como um ato direto de intervenção divina. Não há possibilidade de restauração sem esse sopro. A humanidade, em sua condição de morte espiritual,
não pode restaurar-se por si mesma. O sopro de vida é a ação direta de Deus, que traz nova energia, direção e propósito. Ele não apenas revive os ossos, mas os capacita a viver novamente em sua presença. O sopro de vida é o toque divino que move os ossos secos para a vida plena. Não é uma simples renovação física, mas uma transformação espiritual e profunda que pode dar vida ao ser humano espiritualmente morto. Assim como no caso de Israel, esse sopro representa a ação de Deus para restaurar o seu povo, mas também para restaurar cada ser humano, trazendo-os de volta à sua presença e propósito. O sopro de vida é o despertar espiritual que cada pessoa pode experimentar. Quando alguém sente-se espiritualmente seco, vazio, sem esperança, o Espírito de Deus pode soprar sobre essa alma e trazer vida. Não importa quão profundo seja o desespero ou a sensação de abandono, o sopro divino é capaz de restaurar a verdadeira vida espiritual. Em João 3:8, Jesus fala sobre o Espírito como o vento, que sopra onde quer, trazendo nova vida aos que estão sedentos. O sopro de vida é a ação do Espírito Santo que restaura o espírito humano de volta à sua verdadeira natureza em Deus. Ele não só renova, mas também revigora a alma, como se despertasse alguém de um sono profundo, dando-lhe vida e propósito. Esse sopro de vida, simbolizado pelo Espírito, é a esperança para toda a humanidade. No contexto da visão de Ezequiel, o povo de Israel estava espiritualmente morto, e o sopro trouxe restauração nacional. Mas, para além do exílio, o sopro aponta para a obra de Cristo e a esperança do Evangelho. No Novo Testamento, o sopro de Jesus sobre seus discípulos, João 20:22, simboliza a vinda do Espírito Santo, que traz vida e poder para a missão de proclamar o Evangelho e restaurar a humanidade à sua verdadeira vocação. O sopro de vida não é apenas para uma nação ou um povo específico. Ele é para todos, oferecendo redenção e transformação. Deus, por meio de seu Espírito, pode restaurar toda a humanidade, trazendo vida onde antes havia apenas morte espiritual, oferecendo o dom da salvação eterna. Além da restauração pessoal e espiritual, o sopro de vida também tem o propósito de capacitar para a missão. Quando Deus soprou vida nos ossos de Ezequiel, ele não apenas trouxe restauração, mas também um exército pronto para a ação. Assim, o Espírito não só restaura, mas também envia. Ele capacita o povo de Deus a viver com propósito, como em Atos 1:08, quando Jesus promete enviar o Espírito Santo para dar poder àqueles que seguirão sua missão no mundo. Portanto, o sopro de vida não é apenas para restaurar o indivíduo, mas também para enviá-lo a cumprir a missão divina. Aqueles que são restaurados por Deus tornam-se agentes de restauração e vida no mundo, proclamando as boas novas de Cristo e restaurando a humanidade à sua verdadeira vocação em Deus. O sopro de vida, além de trazer restauração agora, também aponta para a promessa de vida eterna. Em João 10:10, Jesus diz: "Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância." O sopro de vida não se limita à restauração física ou mesmo espiritual aqui na terra. Ele é a porta de entrada para a vida eterna com Deus, onde a morte não terá mais poder, e a vida será completa e plena para todos aqueles que crerem. O sopro de vida que começa com a restauração do espírito humano também aponta para a eternidade. A vida que Deus oferece é uma vida plena, que transcende a morte física e se estende para sempre na presença de Deus. O sopro de vida na visão de Ezequiel simboliza a intervenção direta de Deus na história humana, trazendo restauração ao que estava morto e sem esperança. Esse sopro, que é o Espírito Santo, tem o poder de restaurar, renovar e capacitar cada ser humano a viver conforme o propósito divino. Ele é a força que transforma a morte em vida, a promessa de redenção e a fonte de esperança para toda a humanidade. A visão do Vale de Ossos Secos também representa a necessidade de renovação espiritual. O sopro de vida que entrou nos ossos secos não só trouxe os ossos de volta à forma, mas também deu a eles vida verdadeira. Para nós, a renovação espiritual ocorre quando permitimos que o Espírito de Deus entre em nossos corações, renovando nossa fé e nossa relação com o Criador. Em um mundo onde as preocupações diárias muitas vezes sufocam nossa espiritualidade, e as lutas internas nos deixam exaustos, a mensagem do sopro de vida é um chamado para a renovação. O Espírito de Deus pode restaurar qualquer pessoa que esteja se sentindo seca espiritualmente, que tenha perdido a energia para continuar a jornada de fé. A renovação espiritual é um processo contínuo. Às vezes, precisamos ser reavivados e restaurados, especialmente quando nos afastamos do propósito divino. A boa notícia é que o Espírito de Deus não desiste de nós, ele está sempre disponível para nos dar nova vida e restaurar nossa fé.
Ao permitirmos que Ele atue em nossos corações, experimentamos uma transformação profunda, que vai além da mudança de comportamento, ela atinge o centro do nosso ser. A visão de Ezequiel é também uma poderosa lição sobre o poder da fé e da obediência à palavra de Deus. Quando Deus pergunta a Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel responde com fé, Senhor, tu sabes. Ele não questiona a possibilidade, ele apenas confia em Deus. E, ao seguir a instrução de Deus de profetizar sobre os ossos, ele testemunha o milagre da restauração. Da mesma forma, a fé em Deus e a obediência à sua palavra são as chaves para experimentar a transformação. A fé em Deus é essencial para que o milagre aconteça. Deus pode realizar a restauração, mas ele não força ninguém a aceitar sua intervenção. Assim como Ezequiel teve que obedecer à ordem de Deus para profetizar sobre os ossos, nós também somos chamados a obedecer sua palavra, mesmo quando não vemos uma solução imediata. A obediência à palavra de Deus nos conecta ao poder divino de restauração. A Bíblia é a fonte da verdade que nos guia, e quando aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas com fé, ela tem o poder de trazer transformação e cura. É por meio da fé e da obediência que nos tornamos instrumentos de restauração, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Hoje, cada um de nós pode se identificar com os ossos secos de Ezequiel. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil, se sentindo espiritualmente seco, ou talvez o mundo ao seu redor pareça estar em um estado de caos sem solução. Mas, assim como Deus trouxe vida ao que estava morto, Ele pode fazer o mesmo por você. E tem esperança em meio ao caos. Não importa o quanto a vida pareça difícil, sempre há a possibilidade de restauração. O poder de Deus é capaz de trazer vida e ordem ao caos. Coloque sua esperança nele, sabendo que, assim como ele restaurou Israel, ele pode restaurar sua vida também. Item renovação espiritual. Se você sente que está espiritualmente cansado, o Espírito de Deus está disponível para renovar e restaurar seu coração. Abra-se à ação do Espírito em sua vida, permitindo que ele traga nova energia e propósito à sua fé. Item poder da fé e da obediência. A verdadeira transformação começa com a fé em Deus e a obediência à sua palavra. Mesmo quando não entendemos totalmente os planos de Deus, confiamos que Ele é capaz de fazer o impossível. Ao obedecer ao que Ele nos ensina, podemos experimentar milagres em nossa própria jornada. Item o sopro de vida, que trouxe restauração aos ossos secos, é a mesma ação que Deus oferece para nós hoje. Ele deseja trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero, e renovação onde há desgaste espiritual. Como Ezequiel, devemos confiar em Deus, obedecer à sua palavra e permitir que o Espírito Santo nos renove. Quando fazemos isso, podemos experimentar uma verdadeira transformação espiritual, seja em tempos de crise pessoal, seja em meio ao caos do mundo. O poder de Deus é maior que qualquer situação que enfrentemos. Item o sopro de vida é uma promessa de restauração e transformação. Ele traz esperança e vida onde parecia não haver nenhuma. Hoje, podemos viver com a confiança de que, não importa o que enfrentemos, Deus é capaz de restaurar, renovar e capacitar cada um de nós para viver plena e abundantemente. Item a visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos nos oferece uma mensagem profunda sobre renovação e esperança, mesmo nas situações mais desesperadoras. Curiosamente, essa visão pode ser relacionada a conceitos da filosofia estoica, especialmente no que diz respeito à resiliência do espírito humano diante de adversidades aparentemente insuperáveis. Item no contexto da visão de Ezequiel, o povo de Israel estava em exílio, em uma situação de desespero absoluto. A terra prometida estava longe, o templo estava destruído, e a identidade do povo parecia fragmentada. No entanto, Deus não deixou o povo desamparado, mas ofereceu a possibilidade de renovação através do seu poder. Item este cenário se assemelha à visão estoica de resiliência, que entende que a vida é repleta de adversidades. Para os estoicos, o sofrimento e os desafios são inevitáveis, mas o espírito humano tem a capacidade de responder com força interior. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, afirma: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. A ideia estoica é que, embora não possamos controlar o que nos acontece, podemos sempre escolher como responder. Da mesma forma que Ezequiel não controlava o exílio de Israel, mas escolheu profetizar e confiar em Deus, nós também podemos escolher a resiliência, mesmo em meio à adversidade. Item a visão de Ezequiel oferece uma imagem poderosa: ossos secos, sem vida, sendo renovados e restaurados. Mesmo no contexto de total destruição, Deus oferece uma oportunidade de renovação. Ezequiel foi convidado a agir com fé e obediência,
proclamando a palavra de Deus sobre os ossos. Sua ação de fé é um reflexo da ideia estoica de que a força interior e a decisão consciente de responder ao sofrimento com dignidade e coragem pode transformar a dor em algo produtivo. Item para os estoicos, a verdadeira resiliência vem do controle sobre o espírito diante das adversidades externas. Sêneca, outro filósofo estoico, acreditava que a adversidade deveria ser vista como um desafio para o crescimento interior. Ele dizia: a dificuldade que enfrentamos nos torna mais fortes. O que nos destrói, na verdade, fortalece nossa alma. Em relação à visão de Ezequiel, isso se reflete no fato de que, mesmo diante da destruição e do exílio, a fé e a obediência podem trazer renovação e uma nova perspectiva, uma transformação do espírito que ressurge do sofrimento. Item os estoicos ensinavam que a aceitação do destino é um passo crucial para a resiliência. No pensamento estoico, as dificuldades da vida são inevitáveis e fazem parte do destino, mas é a nossa resposta a elas que determina se prosperaremos ou não. O conceito de amor fati, ou amor ao destino, é a ideia de que devemos aceitar a vida como ela é, sem resistência, e usar os desafios para fortalecer nosso caráter e nossa alma. Item na visão de Ezequiel, o povo de Israel estava, de certo modo, enfrentando um destino inevitável, o exílio e a destruição de sua cidade. No entanto, Deus não apenas aceita o sofrimento de seu povo, mas também oferece restauração e uma nova vida. Assim, a renovação espiritual oferecida a Israel pode ser vista como um paralelo com a ideia estoica de que, mesmo quando confrontados com a inevitabilidade do sofrimento, podemos transformá-lo em algo positivo, um meio de crescimento espiritual e pessoal. Item para os estoicos, a verdadeira resiliência não é simplesmente sobreviver às dificuldades, mas superar o sofrimento com força interior e integridade. Assim como Ezequiel, que não desistiu de profetizar e de confiar em Deus, os estoicos nos ensinam a manter nossa calma e integridade moral, independentemente das tempestades que enfrentamos. A vida pode ser incerta, mas nossa resposta ao sofrimento é algo que podemos controlar e que pode nos transformar profundamente. Item na visão de Ezequiel, o ato de obedecer à palavra de Deus e profetizar para os ossos secos é um exemplo de resiliência espiritual. Mesmo diante da destruição, Ezequiel não se entrega ao desespero, mas escolhe agir com fé e esperança. Da mesma forma, a filosofia estoica ensina que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos cultivar um espírito inabalável que nos permite resistir com força interior. Item a visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos é uma mensagem poderosa de renovação, mas também de resiliência. Assim como o povo de Israel foi restaurado pelo sopro de vida de Deus, a filosofia estoica nos ensina que, embora o sofrimento seja inevitável, a nossa resposta a ele pode ser uma oportunidade de crescimento e transformação. Quando enfrentamos dificuldades, podemos escolher a resiliência espiritual, manter nossa integridade e confiar que mesmo em meio ao caos, o espírito humano tem a capacidade de se renovar e superar. Item a renovação espiritual que Ezequiel presenciou, e a resiliência estoica, têm em comum a capacidade de transformar sofrimento em uma força interior que conduz ao crescimento pessoal e espiritual. Ambos nos ensinam que, independentemente das circunstâncias, a verdadeira força vem de dentro, e, com fé, determinação e aceitação serena do que não podemos controlar, podemos superar qualquer adversidade. Item a visão de Ezequiel, com os ossos secos sendo restaurados e ganhando vida, não é apenas um evento de restauração física, mas também de renascimento espiritual. Ela pode ser entendida como uma morte simbólica seguida de uma transformação radical, onde o que parecia perdido para sempre é refeito, reconstituído e trazido de volta à existência. Esse conceito de morte simbólica e renascimento é profundamente presente tanto nas escrituras quanto em diversas filosofias e tradições espirituais. Item no contexto da visão de Ezequiel, a morte simbólica pode ser vista na situação do povo de Israel. O exílio, a destruição de Jerusalém, e a perda da identidade nacional representaram uma morte coletiva para o povo de Deus. Mas essa morte não é o fim, e é exatamente nela que começa o processo de renascimento. Os ossos secos representam a ideia de uma vida espiritual perdida, a morte da esperança e do propósito. Mas o processo de restauração que segue é uma morte simbólica, onde o antigo estado de desolação e desesperança dá lugar a uma nova vida espiritual, uma nova oportunidade. Item em muitas tradições espirituais e filosóficas, a morte simbólica não é vista como um fim, mas como a necessidade de um novo começo. Ela simboliza o fim de antigas maneiras de pensar, de velhos hábitos, ou de velhas crenças que nos limitam. Quando algo morre simbolicamente, isso abre espaço para um novo ciclo, o que estava estagnado é renovado.
Item no caso de Ezequiel, os ossos secos não apenas voltam à vida fisicamente, mas recebem um novo propósito e uma nova vitalidade espiritual, representando a morte do antigo Israel e o renascimento de um Israel restaurado e renovado. Item o sopro de vida que entra nos ossos secos é o símbolo do renascimento. Quando Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos, ele não só dá uma nova forma a esses ossos, mas também transforma sua essência. Essa transformação não é meramente física, mas espiritual. A morte simbólica, neste caso, é seguida de um renascimento, onde o espírito, antes vazio e seco, agora recebe energia, vitalidade e propósito. Item este conceito de renascimento é central na espiritualidade e na filosofia, onde se entende que, após a morte simbólica, há uma renovação que permite que o indivíduo ou o grupo se reergam mais fortes e mais sábios. O Espírito de Deus, assim como o sopro de vida em Ezequiel, é a força que traz a transformação. Essa força está disponível para todos os que desejam renascer espiritualmente, deixando para trás o peso do passado, as feridas não curadas e as crenças limitantes, para seguir em direção a uma nova vida, mais plena e significativa. Item para os filósofos estoicos, o renascimento também pode ser entendido como o desapego das velhas emoções e conceitos que nos limitam. A morte simbólica no contexto estoico é a desapego do velho eu, dos antigos vícios e da reação passiva aos acontecimentos da vida, para dar lugar a uma nova maneira de viver, mais focada no autocontrole, na virtude e na aceitação do que está fora de nosso controle. Item a filosofia estoica tem uma concepção de morte simbólica que é intimamente ligada ao desapego e à transformação interna. Para os estoicos, existe a ideia de que, para alcançar uma vida de virtude e serenidade, é necessário passar por uma morte do velho eu, aqueles padrões, emoções e reações que nos controlam e nos impedem de viver de acordo com a razão e a virtude. Item o conceito de renascimento na filosofia estoica não se refere a uma mudança externa, mas a uma transformação interna. Epicteto, por exemplo, fala sobre a necessidade de desapegar-se das emoções descontroladas, do ego e das paixões, e morrer simbolicamente para aqueles aspectos do ser que nos impedem de viver de acordo com nossa verdadeira natureza. Item assim como os ossos secos de Ezequiel representavam um estado de morte espiritual e existencial, a ideia de morte simbólica no estoicismo é uma jornada de renascimento, onde deixamos para trás as fraquezas e limitações do nosso antigo eu e nascemos de novo em uma versão mais resiliente, mais autocontrolada e mais virtuosa de nós mesmos. Item a ideia de morte simbólica e renascimento é um convite a todos nós para deixarmos para trás o que não serve mais. Seja o passado doloroso, as velhas crenças ou as emoções tóxicas, devemos estar dispostos a passar por uma morte simbólica, para renascer em um novo estado de consciência e existência. Esse processo não é fácil, exige coragem, fé e a disposição de enfrentar o desconhecido. Mas, como vimos na visão de Ezequiel, quando permitimos que o sopro de vida nos toque, o que antes estava morto pode ser restaurado, e podemos experimentar um renascimento. Item nos dias de hoje, a morte simbólica pode se manifestar de muitas maneiras. Pode ser o fim de um ciclo tóxico de hábitos, a superação de um trauma ou a mudança de uma mentalidade limitante. O renascimento é a oportunidade de viver uma vida mais plena, mais conectada com nosso propósito e mais alinhada com os princípios espirituais ou filosóficos que buscamos. Item assim como os ossos secos de Ezequiel receberam um novo sopro de vida, nossa jornada também pode ser marcada por uma morte simbólica e um renascimento que nos conduz a uma vida mais rica, plena e verdadeira. O renascimento espiritual é uma escolha, uma abertura para que o Espírito de Deus ou o autocontrole estoico nos conduza de volta à vida. É um convite à transformação e à liberdade que nasce do desapego do passado e da aceitação do novo. Ao permitirmos que essa renovação aconteça, somos capazes de viver uma nova vida, mais forte e mais resiliente, diante dos desafios que a vida nos oferece. Item a morte simbólica e o renascimento são aspectos universais de nossa jornada espiritual e existencial. Eles representam a capacidade humana de se reinventar, de superar obstáculos e de encontrar nova esperança e propósito, independentemente das circunstâncias. Como os ossos secos que voltaram à vida, todos nós temos a capacidade de renascer e de viver uma vida transformada. Mesmo quando tudo parece morto e perdido, há um sopro que traz vida até aos ossos mais secos. Agora, eu te convido a refletir: quais são os ossos secos em sua vida que precisam do sopro de renovação? Compartilhe nos comentários como você busca o renascimento em seus próprios desafios, e não se esqueça de se inscrever para mais reflexões profundas sobre fé, esperança e transformação.